Olá pessoal, hoje é 8 de agosto de 2020, data que oficialmente atingimos e já ultrapassamos os 100 mil óbitos causados por esse novo coronavírus. Não é motivo de orgulho, motivo de tristeza e lamentação. Infelizmente, é mais uma amostra de como o país estava despreparado para o enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia. Vamos lá, vamos voltar no tempo um pouquinho. O primeiro caso de infecção documentada no país foi de um empresário que voltava da Itália e foi diagnosticado. Ele teve um curso benigno da infecção num hospital privado de São Paulo. Na mesma época, no mesmo instante, na periferia de São Paulo, pessoas estavam sendo internadas e diagnosticadas com quadros de pneumonia mais grave. Só que nessas pessoas não se pensava que elas pudessem ter infecção por esse coronavírus, porque naquela época elas não tinham sido, entre aspas, expostas. Por quê? Porque elas não tinham viajado para nenhum local, não tinham entrado em contato com nenhuma pessoa que tivesse vindo de fora. Isto é, se a gente for pensar de forma racional, o vírus circulava, pelo menos em São Paulo, e a gente sabe que outros lugares também, pelo menos 2 a 3 semanas antes. Por quê? Porque a pessoa tem que ser exposta 3 a 5 dias para ter algum sinal ou sintoma. Depois, para ter a manifestação de doença de forma mais grave, 7 a 14 dias. Então, a gente, retrospectivamente, imagina que 3 semanas antes da metade de março, mais ou menos, o vírus já circulava no nosso meio. Isso quer dizer que, na época do carnaval, já existia a circulação do vírus no nosso meio. E não foi diagnosticado antes, porque a gente não conseguiu imaginar, não se pensava que o vírus estava circulando antes no nosso meio. É muito simples. A pandemia no nosso país realmente se comportou como ela deveria ser, infelizmente. Quase que simultaneamente o Brasil foi invadido por esse coronavírus por pelo menos 4 locais distintos. Na Amazônia, turismo ecológico, floresta amazônica, Manaus, Belém. Fortaleza, que virou um ponto importante de voos, tanto para a Europa como Estados Unidos, e obviamente vice-versa. Época do final de fevereiro, turismo. São Paulo, centro nevrálgico econômico do nosso país, diversas entradas por pessoas, ou a trabalho ou a turismo. E no Rio de Janeiro, carnaval. Se a gente for juntar isso, quase que simultaneamente, múltiplos focos de disseminação dessa infecção. E isso justifica o que a gente está vivendo hoje, e é claro, a gente não precisa continuar explicando mais como essa infecção se propagou no nosso meio. Existe uma diferença, talvez, na região sul. Na região sul, a epidemia, a infecção, demorou um pouco mais de tempo pelas medidas restritivas. Isso retardou a progressão dela. Isso propiciou que fosse criado novos leitos hospitalares, novos leitos para o tratamento de doentes críticos. Se possibilitou a aquisição de insumos e possibilitou um pouco de melhor entendimento da doença e de como melhor enfrentá-la em termos médicos. Talvez essa seja uma das explicações de que por que a taxa de letalidade na região sul é menor quando comparada com os outros
locais no Brasil e menor do que muitos outros países. Nesse dia, seria importante a gente conseguir olhar para trás e ver o que a gente aprendeu e como a gente pode melhorar no enfrentamento dessa pandemia. Existe muita coisa ainda por fazer. Ainda tem esperança. Até a próxima, pessoal.